Na sua primeira vez, o milionário perdeu o controle e não parou a noite inteira hipnotizado por ela. O apartamento ainda respirava silêncio quando ele cruzou a porta pela primeira vez, carregando o peso de um mundo que nunca o tinha deixado tremer. Mas ali, na penumbra quente daquele lugar simples, o milionário sentiu algo correr por dentro, uma mistura que desmontava suas defesas mais antigas. A palavra entrega pulsava sem avisar, escondida no fundo da garganta. Antes que a história avance, me conta nos comentários de onde você está assistindo e se acredita que alguém pode mudar nossa vida num único olhar. Deixa seu like e se inscreve para não perder nada. Ela apareceu na porta com o cabelo solto, camiseta larga e uma naturalidade que fazia o coração dele tropeçar. O homem acostumado a reuniões tensas, contratos luxuosos e silêncio de mármore, percebeu pela primeira vez que não sabia como se comportar perto de alguém que o enxergava sem símbolos, sem poder, sem molduras. Seus dedos tremiam quase imperceptíveis, denunciando uma vulnerabilidade que ele nunca permitira mostrar. Um passo tímido, uma respiração presa, e a noite começou a se mover em direção a algo que nenhum dos dois ainda entendia. O cheiro de chá recém-preparado preenchia o ar, enquanto os dois buscavam um jeito de ocupar o mesmo espaço, sem revelar demais. Ela, com a calma de quem sobrevive a dias longos e contas atrasadas, ele, com a ansiedade elegante de quem nunca aprendeu a perder o controle. Quando seus dedos se tocaram ao passar a xícara, o tempo pareceu hesitar. Foi só um segundo, suave, consentido, quase inocente, mas abriu uma fresta inteira dentro dele. Uma sensação morna, inesperada, quase perigosa, tomou conta de seu peito. E então veio o olhar dela, firme, curioso, silencioso, desmontando o escudo que ele carregava desde sempre. Ele respirou fundo, tentando recuperar o que chamava de autocontrole, mas a verdade é que já estava entregue. Não à paixão apressada, mas ao raro reconhecimento de ser visto por completo. O apartamento pequeno, a meia-luz, o som distante da rua, tudo conspirava para aproximá-los. E naquela primeira troca de verdade, quando seus olhos ficaram tempo demais presos um no outro, começou a história que mudaria seus caminhos para sempre. O bairro onde ela vivia parecia respirar uma calma antiga, dessas que se infiltram pelas janelas e obrigam o coração a desacelerar. As ruas estreitas, iluminadas por postes amarelos, contrastavam com o brilho metálico da cidade onde ele costumava circular. Ali, sem motoristas esperando na porta, ou relógios ditando o tempo, ele se viu caminhando devagar, quase em silêncio, absorvendo um mundo que não era o seu. Cada detalhe, o cheiro de pão da padaria, o som de crianças correndo no térreo, lembrava que havia vidas inteiras acontecendo fora da bolha que o cercava. Dentro do apartamento dela, o contraste ficava ainda mais evidente. O espaço pequeno tinha cores suaves, plantas em janelas improvisadas e uma desordem acolhedora que falava de esforço e independência. A mesa estava cheia de rascunhos, pincéis gastos e um caderno sempre aberto na mesma página, como se ela nunca tivesse tempo suficiente para terminar nada. Ele observava tudo com uma mistura de encantamento e choque. Não entendia como alguém podia viver com tão pouco e, ainda assim, criar algo tão vivo. O mundo dele não conhecia essa simplicidade. O abajur velho iluminava metade da sala, projetando sombras longas que pareciam acompanhar cada gesto dela. Ela falava pouco, mas seu silêncio tinha uma força própria, como se guardasse histórias demais para serem ditas de uma vez. Ele, acostumado a preencher qualquer vazio com palavras calculadas, se surpreendeu ao perceber que gostava daquele silêncio. Era o tipo de pausa que permitia respirar, algo raro no universo onde ele sempre esteve. A presença dela tornava tudo mais lento, mais humano, mais verdadeiro de uma forma que o desarmava. Do lado de fora, a chuva começava a bater na janela com um ritmo leve, quase um convite à introspecção. Ela olhou para o vidro, depois para ele, como quem tenta decifrar até onde aquele homem poderia entender seu mundo. A chuva refletia no rosto dele, revelando traços cansados que normalmente estavam escondidos sob trajes impecáveis. Pela primeira vez, ela percebeu que por trás da fortuna e da fama havia alguém frágil,
carregando uma solidão que ninguém imaginava. Esse reconhecimento silencioso aproximou os dois sem que dissessem nada. Ele caminhou até a estante improvisada, onde livros usados dividiam espaço com memórias da família dela. Fotos antigas, bilhetes guardados e pequenas lembranças mostravam uma vida construída com esforço, sem atalhos, sem luxo, sem ninguém para resolver o caos. Ao tocar um dos porta-retratos, ele sentiu um aperto estranho no peito, como se fosse um intruso atravessando uma fronteira íntima. Ainda assim, ela não o afastou, apenas o observou com um olhar que misturava curiosidade e cuidado. Era a primeira vez que ele entrava num lar de verdade, não apenas numa casa bonita. Aos poucos, ele começou a perceber o peso do lugar que ocupava ali. Não era um milionário visitando um apartamento simples. Era um homem encarando a vida real de alguém que não tinha as mesmas proteções, os mesmos privilégios, as mesmas escolhas fáceis. E esse choque, embora desconfortável, o tornava mais consciente das próprias ausências. Dentro daquele mundo pequeno, aquecido por cheiro de tinta e respirações tranquilas, ele começou a entender que talvez estivesse prestes a se perder e, ao mesmo tempo, a se encontrar. Ele sempre acreditou que controle era sinônimo de força. Cresceu ouvindo que um homem poderoso nunca hesita, nunca treme, nunca mostra vulnerabilidade. Mas, diante dela, esse manual desmoronava. O milionário carregava uma rotina feita de prazos, cochichos corporativos e olhares que esperavam dele perfeição constante. Nada nisso o preparou para a sensação que o tomou quando viu a simplicidade com que ela o enxergava. Havia algo inquietante e ao mesmo tempo libertador naquele olhar desarmado, que penetrava camadas que ele nem sabia possuir. Por trás do terno impecável e da postura treinada, ele escondia noites longas, insônia, medo de decepcionar quem apostava em sua imagem. Seu império nunca lhe deu descanso. Cada conquista trazia uma nova cobrança. E ali, sentado no sofá pequeno dela, ele percebeu o quanto carregava o corpo pesado, tenso, acostumado a estar sempre alerta. Quando ela colocou uma xícara ao seu lado de forma gentil e sem pressa, ele sentiu a espinha relaxar, como se alguém finalmente dissesse: "Você não precisa fingir aqui." Ele era, acima de tudo, um homem que nunca viveu algo que não pudesse prever. Suas relações sempre foram superficiais, construídas em agendas alinhadas, jantares calculados e elogios que soavam como transações. Nenhuma palavra ali nascia de verdade. Por isso, quando ela o encarou com uma sinceridade fora do comum, ele percebeu o quanto estava despreparado. Era como se estivesse diante de um território desconhecido, onde sentir não era fraqueza, e sim um convite perigoso para uma entrega que sempre evitou. A cada gesto, ele se pegava observando detalhes que nunca notaria em outras pessoas. A maneira como ela prendia o cabelo quando se concentrava, o leve franzir de sobrancelha quando pensava, o toque cuidadoso ao ajustar um desenho na mesa. Tudo nele reagia de forma inesperada, quase juvenil. Suas mãos tremiam quando ela se aproximava, e essa vulnerabilidade, longe de envergonhá-lo, despertava um tipo novo de coragem. Ele estava sentindo algo real demais, forte demais, para continuar atuando. Quando ela se inclinou para pegar um livro caído no chão, o ambiente mudou de temperatura. Não houve malícia, apenas uma proximidade tão simples e tão humana que fez seu peito apertar. Ele puxou o ar devagar, sentindo um calor subir pelo corpo, não pelo desejo urgente, mas pelo reconhecimento profundo de que queria estar ali, presente, inteiro. Pedir desculpa pela própria inquietação teria sido fácil, mas ele decidiu não fugir. Permaneceu imóvel, respirando ao ritmo dela, deixando que o momento o transformasse. E então, com a voz baixa, quase rouca, ele confessou algo que jamais tinha dito a ninguém, que estava com medo. Medo de não ser suficiente, medo de ser um erro na vida dela, medo de ser visto sem máscaras. Ela não respondeu com palavras, apenas tocou seu braço, leve, consentida, uma pausa longa que cabia mais conforto do que qualquer discurso. Nesse gesto simples, ele percebeu que talvez sua maior força estivesse justamente ali, na coragem de se permitir sentir. O mundo dela, embora simples, carregava batalhas que ele nunca precisou enfrentar.
E entre essas batalhas, havia um antagonista mais presente do que qualquer pessoa: o próprio passado dela. A vida havia lhe ensinado a desconfiar de promessas bonitas, especialmente quando vinham de alguém poderoso demais. Por isso, mesmo enquanto sorria com delicadeza, mantinha uma parte do coração protegida. Ela já havia sido deixada para trás antes, já conhecia o peso de depender de alguém e depois assistir tudo ruir. O medo de repetir histórias dói, mesmo quando não é dito. Além desse passado, havia outra presença constante: a pressão invisível do trabalho. Ela vivia de prazos apertados, revisões inesperadas e clientes que pediam mais do que pagavam. Às vezes, passava madrugadas em claro, tentando entregar projetos que garantiriam apenas o básico para o mês seguinte. Esse desgaste criava uma barreira silenciosa entre ela e qualquer tipo de envolvimento emocional. Não por falta de desejo, mas porque amar para ela sempre pareceu um luxo distante, quase proibido para quem mal conseguia respirar entre contas e responsabilidades. E então surgia ele, não como inimigo, mas como ameaça ao equilíbrio que ela tanto lutou para construir. Mesmo sem querer, o milionário representava tudo o que podia tirá-la do eixo: intensidade, instabilidade emocional e um mundo que poderia engolir o dela com facilidade. Ela temia perder a si mesma no brilho dele. Tinha medo de se tornar apenas um capítulo bonito, porém breve, na vida de alguém acostumado a trocar de cenário. Esse medo a fazia observar cada gesto dele com cuidado, procurando sinais de que aquilo poderia machucá-la. Mas o antagonista dele também se manifestava. E não era ela. Era o próprio ego que sempre o impediu de se aproximar de verdade de alguém. Ele percebia que, ao lado dela, o orgulho que sustentava sua imagem desmoronava. Se antes pensava ser invencível, agora reconhecia sombras que nunca teve coragem de encarar. A autocobrança, as expectativas externas, a constante sensação de que precisava performar perfeição. Tudo isso o empurrava para longe daquilo que mais queria: ser visto sem filtros. Ela era a única que o encarava e enxergava o homem, não o nome. Essa colisão de mundos criava um conflito invisível, mas intenso. Ela tentava manter distância para se proteger. Ele tentava se aproximar para respirar. Dois medos opostos, porém igualmente fortes, ocupavam o mesmo cômodo. Quando ela desviava o olhar para não se envolver, ele sentia uma pontada aguda de insegurança. Quando ele avançava um pouco mais, ela recuava com receio de perder o que ainda era seu. Esse movimento quase coreografado formava o verdadeiro antagonista da história: a dificuldade de confiar no que estava nascendo. E, acima de tudo, havia o risco emocional compartilhado. Um risco que fazia cada aproximação parecer uma encruzilhada. Ela não sabia se deveria abrir as portas do coração. Ele não sabia como convencê-la sem parecer invasivo. Mas o antagonista mais profundo, o que ambos temiam, era a possibilidade de que aquilo não fosse real, de que a entrega dele fosse só impulso e a dela fosse só carência. Esse medo sutil, porém poderoso, pairava sobre eles como uma sombra discreta, prometendo testar cada passo da conexão que estava surgindo. A noite avançava com uma suavidade estranha, como se o tempo tivesse decidido caminhar no ritmo deles. O evento de giro começou sem alarde, quando ela deixou cair um dos desenhos no chão. Ele se abaixou para ajudar, e os dois acabaram diante do mesmo papel, tão próximos que conseguiram sentir a respiração um do outro. Não houve pressa nem intenção explícita, apenas aquele instante suspenso, onde o calor das mãos quase se tocando mudou tudo. Foi ali que o coração dele perdeu o compasso e algo dentro dela finalmente hesitou menos. Quando ela ergueu o rosto, os olhos dos dois se encontraram com uma intensidade nova, mais profunda, quase reveladora. Ela tentou desviar, como sempre fazia quando sentia o coração acelerar, mas dessa vez ele colocou a mão ao lado do rosto dela, não tocando ainda, apenas marcando presença, pedindo permissão com o olhar. Ela respirou fundo, consentindo com um aceno quase imperceptível. Esse gesto simples desmontou o escudo que restava. Ele não disse nada, mas todo o seu corpo dizia: "Eu estou aqui, de verdade." O clima mudou como se a sala tivesse ganhado outra temperatura. Ele, que sempre se mantinha firme,
sentiu as pernas levemente instáveis. Ela, acostumada a esconder qualquer vulnerabilidade, deixou escapar um sorriso tímido, desses que denunciam o desejo de confiar. A tensão entre eles deixou de ser incômodo e passou a ser promessa. Não uma promessa física, mas emocional, como se o mundo inteiro estivesse aguardando o próximo passo deles. E nesse silêncio carregado, ambos compreenderam que haviam cruzado uma linha invisível. Então ela tocou o pulso dele, leve, cuidadosa, segura, e esse toque explodiu dentro dele como um chamado. Não era paixão apressada, era entrega emocional, lenta e profunda, que desmontava anos de controle. O milionário sentiu o peito abrir de um jeito quase doloroso, como se estivesse reaprendendo a sentir. Ela percebeu isso na hora. Viu seus ombros relaxarem, viu a respiração dele tremer. E mesmo com medo, mesmo sem garantias, ela permaneceu ali, sustentando aquele contato que dizia mais do que qualquer frase poderia dizer. Ele tentou falar, mas nenhuma palavra fez sentido. Estava tomado por uma mistura de nervos e coragem, algo que nunca experimentou. E foi ela quem quebrou a tensão com suavidade. Encostou a testa na dele, um gesto silencioso, íntimo e completamente consentido. Era a primeira vez que alguém o tocava assim, sem esperar nada em troca. Ele fechou os olhos, deixando que a sensação atravessasse cada parte do corpo. O mundo externo desapareceu, restando apenas o som da chuva e o calor compartilhado entre eles. Quando se afastaram um pouco, não houve ruptura, houve certeza. Ali, naquela penumbra quente, cada olhar trocado confirmava o que ambos tentavam negar. Estavam entrando num território onde tudo ficaria mais difícil e mais verdadeiro. Foi naquele segundo de honestidade absoluta que a história mudou de direção. E mesmo sem dizer em voz alta, ela sabia que ele estava se entregando pela primeira vez. E ele sabia que, se desse mais um passo, não teria mais volta. Era o início de uma noite que marcaria para sempre os dois. A aproximação deles começou a se desenrolar em pequenos movimentos quase imperceptíveis. Ele passou os dedos pela borda da mesa para tentar controlar a respiração, enquanto ela, sentada no sofá, observava cada gesto com uma mistura de curiosidade e receio. A sala parecia menor, como se o ar estivesse preso entre eles. Um microevento simples, ela recolhendo um copo vazio, bastou para que ele se aproximasse um pouco mais, sentindo o coração bater num ritmo que não obedecia a nenhum comando. A tensão se tornava uma ponte, não um muro. Ela ajeitou o cabelo atrás da orelha, um gesto automático, mas nele provocou um arrepio imediato. Ele se sentou ao lado dela, deixando um espaço pequeno, respeitoso, mas cheio de possibilidade. A luz suave do abajur iluminava metade do rosto dela, destacando a fragilidade e a força que o atraíam em igual medida. Ele respirou fundo, quase um pedido silencioso, para não perder o controle outra vez. E ela, percebendo a luta interna dele, inclinou-se levemente, como quem diz: "Eu também estou aqui, mesmo com medo." O toque aconteceu sem pressa. Ela colocou a mão no joelho, tentando repousar os nervos, e ele acabou cobrindo essa mão com a dele de forma cuidadosa, clara, consentida. Foi um contato simples, mas carregado de significado. Ele sentiu o calor dela atravessar a pele, percorrendo o braço até chegar ao peito. Ela sentiu a firmeza delicada da mão dele, sem pressão, sem posse, apenas presença. O mundo parecia andar mais devagar, enquanto os dois se reconheciam naquele gesto silencioso, quase sagrado. O som da chuva contra a janela trouxe uma espécie de paz inesperada. Ele olhou para a vidraça e depois para ela, como se pedisse uma resposta que não sabia formular. Ela correspondeu com um sorriso pequeno, tímido, mas sincero. Esse sorriso abriu nele uma coragem nova. Ele se aproximou um pouco mais, suficiente para sentir o perfume leve que ela carregava depois de um dia longo de trabalho. Não era perfume caro, mas algo simples que o atingiu de forma intensa, real como tudo nela. Ela apoiou o corpo no encosto do sofá, relaxando pela primeira vez desde que a noite havia começado. Ele notou o movimento e se ajustou delicadamente, tentando não invadir espaço algum. As mãos deles continuavam entrelaçadas, mas sem força, como se o contato estivesse ali apenas para lembrá-los de que ainda podiam respirar juntos. A cada segundo, a sala ganhava um silêncio novo.
Não vazio, mas cheio daquele tipo de eletricidade emocional que antecede algo importante. Ela engoliu em seco, sentindo o próprio peito aquecer. Quando ela soltou a mão dele, não foi um afastamento, mas um convite. Ela tocou o ombro dele com cuidado, quase um aviso para que ele respirasse mais devagar. E ele obedeceu. As pupilas dele dilataram um pouco ao sentir aquele toque suave, que não pedia nada e, ao mesmo tempo, dizia tudo. Ele fechou os olhos por um instante, absorvendo a sensação. Ao abri-los, encontrou o olhar dela fixo no seu, observando cada reação com uma atenção intensa, quase protetora. Isso o desarmou novamente. Ele se inclinou para a frente, apoiando os braços nas pernas, tentando recobrar algum controle interno, mas bastou que ela pousasse a mão nas costas dele, de forma leve e acolhedora, para que a tensão se desfizesse. Aquele toque simples atravessou todas as defesas que ele tinha construído ao longo da vida. Ele virou o rosto devagar, encontrando o dela a poucos centímetros. Era uma proximidade íntima, mas emocional antes de tudo. Ela manteve a mão onde estava, sinalizando que tudo era consentido, seguro, tranquilo. A respiração deles se sincronizou por alguns segundos. Ele levantou a mão e tocou os dedos dela, explorando a textura da pele com uma delicadeza surpreendente para alguém acostumado a decisões duras. Ela deixou com uma entrega silenciosa, sentindo a corrente elétrica que o gesto provocava. Os dedos dele subiram até o antebraço dela, traçando um caminho lento, respeitoso, como se estivesse memorizando quem ela era. Cada centímetro percorrido o deixava mais vulnerável, mais autêntico, mais ele mesmo. Ela decidiu quebrar o silêncio com um gesto inesperado. Apoiou a cabeça no ombro dele. O peso leve, natural, fez o corpo dele estremecer por dentro. Não era sedução, era confiança. Ele levou a mão até o braço dela, cobrindo-o com suavidade, como quem protege o que acabou de receber. O calor daquele contato se espalhou pela nuca dele, pelas costas, até alcançar o peito. Era algo simples, mas tinha a força de um trovão emocional. Ele percebeu que estava realmente entregue, sem retorno possível. O vento lá fora balançava a cortina, criando sombras que dançavam pelo chão da sala. Ela levantou a cabeça devagar, olhando para ele com um brilho novo nos olhos. Ele devolveu o olhar, sentindo o mundo estreitar-se até caber apenas naquele pequeno espaço entre os dois. O clima se tornava cada vez mais intenso, mas não por pressa, e sim porque cada aproximação construía uma ponte emocional mais firme. Ela passou os dedos pela manga da camisa dele, um gesto sutil que arrepiou sua pele inteira. Ele sorriu, um sorriso contido, quase tímido, que jamais entregaria em público. Era um sorriso que só ela poderia ver. Ela respirou fundo, como se absorvesse aquele momento para guardá-lo. Ele tocou o rosto dela com a ponta dos dedos, ainda sem pressionar, apenas marcando presença. Ela fechou os olhos, consentindo com uma calma que o deixou completamente sem chão. Esse micro-instante tão simples fez com que tudo ao redor se tornasse secundário. O silêncio entre eles falava com uma clareza impossível de ignorar. Quando ela abriu os olhos novamente, algo neles havia mudado. Havia mais confiança, mais coragem, mais entrega. Ela ergueu a mão e tocou o peito dele, bem no lugar onde o coração batia acelerado. Ele respirou fundo, sentindo o toque como se fosse uma lâmina de luz atravessando a armadura que carregou a vida inteira. O gesto era íntimo, mas emocional antes de tudo, permitindo que ele entendesse que estava sendo visto por completo. E essa percepção o fez estremecer de forma quase imperceptível. O tempo parecia derreter em volta deles. Ele passou o braço pelas costas dela, puxando-a apenas o suficiente para que o corpo de ambos encontrasse um encaixe leve, confortável, natural. Ela deslizou a mão até o ombro dele, firme e tranquila. Foi um movimento mútuo, consentido, equilibrado. O calor entre eles aumentava, não de urgência, mas de profundidade. O milionário, acostumado a controlar tudo, deixou escapar um suspiro que denunciava algo raro. Ele estava vivendo o momento sem calcular nada. Ela aproximou o rosto do dele, não para apressar nada, mas para diminuir a distância emocional que ainda restava.
Os narizes quase se tocaram por um segundo, criando uma tensão suave que arrepiou os dois. Ele manteve as mãos onde estavam, sem puxar, sem exigir, apenas esperando. Essa paciência dele, essa disponibilidade, fez com que ela relaxasse de vez. Era a primeira vez que alguém a tratava com tanta delicadeza. O silêncio virou um pacto silencioso. Podiam seguir no ritmo de ambos, juntos. Ele encostou a testa na dela, repetindo o gesto que ela tinha iniciado antes. Dessa vez, porém, havia mais segurança no ato, mais entrega, mais verdade. Ela fechou os olhos e deixou uma respiração escapar, quente, suave, que tocou a pele dele e o fez estremecer. Ele segurou o rosto dela com cuidado, como quem segura algo precioso demais para apertar. Era um momento íntimo, mas emocional, profundo, construído com consentimento a cada segundo. E nele, a noite ganhou um brilho próprio. A tensão entre eles crescia, mas não pressionava, expandia. Ele queria dizer algo, mas a voz não saía. Ela percebeu e, com um carinho raro, deslizou a mão pela nuca dele, acalmando tudo. Esse gesto simples mudou completamente o clima. Ele fechou os olhos, permitindo que o toque o guiasse. E ela, pela primeira vez na noite, sussurrou algo quase inaudível. Está tudo bem. Essa frase, dita com sinceridade e calma, abriu todas as portas dentro dele. A partir dali, nada seria igual. O clímax começou quando ela segurou o rosto dele com as duas mãos, aproximando-o devagar, como se estivesse guiando um coração que nunca aprendeu a descansar. Ele sentiu a respiração dela tocar sua pele, quente, suave, quase uma confissão sem palavras. Foi nesse instante que algo dentro dele se rompeu. Não em descontrole físico, mas em libertação emocional. Ele finalmente entendeu que aquela noite não era sobre desejo urgente, e sim sobre entrega, sobre permitir que alguém o atravessasse por dentro. E se você está sentindo essa emoção junto com eles, se inscreva e comenta aqui embaixo. Ela o puxou para perto, com cuidado, num gesto que misturava coragem e delicadeza. Ele correspondeu com igual atenção, mantendo as mãos nas costas dela, sustentando a proximidade sem pressa. O mundo ao redor perdeu foco. Só restava o calor dos corpos alinhados e a confiança compartilhada. Não havia pressa, somente presença. Ele sentia a pele dela tremer levemente, e isso o deixava ainda mais vulnerável, porque não era só ele que estava se entregando. Pela primeira vez, os dois estavam desarmados ao mesmo tempo. Quando ela encostou a bochecha no pescoço dele, tudo mudou. Ele fechou os olhos, absorvendo o toque leve, com sentido, que fazia seu peito se expandir num ritmo descontrolado. As mãos dele deslizaram até a cintura dela, num movimento lento e respeitoso. Ela relaxou contra o corpo dele, permitindo que a respiração dos dois encontrasse um compasso único. Nada era brusco. Tudo era construído com a calma de quem sabe que sentimentos profundos não precisam de urgência. A noite parecia nascer dentro daquele abraço. Ele tentou falar, mas a voz saiu fraca, quase um sussurro quebrado por emoção. Eu nunca senti isso assim, confessou com o rosto afundado no ombro dela. Ela afagou a nuca dele, delicada, como quem reconhece um trauma antigo sendo desfeito. Não precisou responder. O carinho dizia tudo. O toque dela era quase terapêutico, dissolvendo medos que ele guardou durante anos. E quanto mais ele se permitia sentir, mais percebia que não tinha como voltar ao homem que era antes daquela noite. Ela se afastou só o suficiente para olhar dentro dos olhos dele. O brilho ali era novo, vivo, quase assustado. Ele levou a mão até o rosto dela, passando o polegar pela maçã do rosto num gesto tão suave que fez ela prender a respiração. O clima, agora mais intenso, se sustentava na confiança. Uma confiança difícil, construída com cada toque, cada pausa, cada respiração compartilhada. Era a primeira vez que os dois se enxergavam por completo, sem máscaras, sem escudos, sem fuga possível. Um trovão distante ecoou pela cidade, fazendo a luz da sala vibrar por um segundo. Ela sorriu surpresa, e o som daquele sorriso mexeu com ele de um jeito irreversível. Ele riu também, baixinho, sentindo o peito aliviar. Foi um riso frágil, de quem está vivendo algo precioso demais para tentar controlar. Ela tocou o queixo dele com a ponta dos dedos, e esse toque o paralisou por dentro,
não de medo, mas de reconhecimento. Era como se ela estivesse dizendo: eu te vejo, eu estou aqui. Ele se inclinou devagar, aproximando os rostos até que suas testas se encontraram outra vez. A respiração dela bateu no lábio inferior dele, quente, ritmada, criando uma tensão tão intensa que parecia iluminar o ar ao redor. Ele segurou as mãos dela, entrelaçando os dedos com firmeza e cuidado. Ela apertou de volta. Esse pequeno aperto virou uma chave dentro dos dois, um pacto silencioso de que estavam prontos para atravessar aquela noite lado a lado. Era um momento de rendição emocional completa. Ela deslizou a mão pelo peito dele, sentindo a respiração acelerada sob seus dedos. Ele segurou a mão dela com delicadeza, guiando-a até o lado onde o coração batia mais forte. Ela sentiu o pulso descompassado, e seus olhos se encheram de um brilho quente, quase protetor. O corpo dele tremia, mas não de nervoso, de intensidade, de verdade, de um sentimento que nunca teve coragem de viver. A cada segundo, ele se percebia mais entregue, mais vivo, mais humano do que jamais foi. E então veio o momento exato da revelação. Ele sussurrou, com a voz firme apesar do tremor: eu quero ficar, quero aprender, quero sentir isso com você, sem medo. Ela respirou fundo, tocando o rosto dele com ternura, como quem recebe algo raro demais. O silêncio da sala ficou denso, profundo, carregado de significado. E naquele instante, em que os dois se olharam como quem decide o próprio destino, ficou claro. Aquela noite não era sobre perder o controle. Era sobre encontrarem um no outro o que sempre buscaram sem saber. O amanhecer entrou pela janela com uma luz tímida, preenchendo a sala onde eles ainda estavam próximos, respirando devagar. Ela abriu os olhos primeiro e encontrou ele sentado ao lado, observando-a com uma serenidade que nunca havia mostrado a ninguém. Não havia ansiedade nem pressa, apenas uma presença inteira, calma, transformada. Ele sorriu como quem finalmente compreende o próprio coração. A distância entre o homem milionário e o homem vulnerável desaparecera durante a noite. E ela, vendo isso, sentiu o peito aquecer de um jeito novo. Ela se ajeitou na cama, esticando o braço para tocar a mão dele. O toque era suave, quase um chamado silencioso. Ele segurou a mão dela com cuidado, como se segurasse algo precioso demais para apertar. A noite anterior não tinha sido uma fuga, mas uma travessia emocional. A forma como ele respirava, mais leve, mais livre, revelava que algo dentro dele havia sido reparado. Ela percebeu isso e sorriu, não por orgulho, mas por alívio. Era bonito ver alguém renascer de dentro para fora. Ele tomou coragem para falar com a voz ainda rouca da madrugada. Disse que queria tentar ser melhor, não só para ela, mas para si mesmo. Não prometeu perfeição. Não ofereceu castelos, não usou as palavras brilhantes que sempre o acompanharam em reuniões. Ofereceu apenas honestidade, crua, simples, humana. Ela ouviu em silêncio, sentindo o peso doce daquela tentativa. O coração dela se abriu um pouco mais, não por idealização, mas pela verdade que ele finalmente mostrava sem medo. Ela levantou, caminhou até a cozinha e começou a preparar café. Um ato comum, quase banal, mas carregado de significado. Ele a observava com o olhar de quem enxerga pela primeira vez a beleza do cotidiano. Levantou-se e foi até ela, aproximando-se por trás, mas mantendo espaço, respeitando o ritmo. Tocou levemente seu antebraço para avisar que estava ali, e ela assentiu, tranquila. Era assim que recomeços se constroem, em gestos pequenos, em respeito silencioso, em presenças que não sufocam. Enquanto tomavam café, ela comentou sobre os desenhos espalhados pela sala. Disse que tinha medo de nunca ser boa o suficiente, de nunca conseguir estabilidade. Ele a ouviu atentamente, sem oferecer soluções prontas. Apenas segurou sua mão sobre a mesa e disse que ela não precisava enfrentar tudo sozinha. Não como promessa, mas como escolha. Essa atitude, não invadir, não resolver, apenas sustentar, foi o que finalmente dissolveu o último pedaço de desconfiança que ela carregava. A segurança nasceu ali, simples e forte. Antes de sair, ele se aproximou um pouco mais, tocando o rosto dela com a palma da mão. O toque era suave, cheio de cuidado. Disse que aquela noite tinha mudado tudo, mas que a mudança mais importante estava só começando.
Ela segurou a mão dele sobre o próprio rosto, fechando os olhos por um segundo. Quando os abriu, havia ali uma resposta clara, tranquila. Ela também queria tentar, sem pressa, sem medo, no ritmo que os dois pudessem sustentar. A recompensa moral daquela noite estava diante deles. Respeito, amor nascente e a promessa honesta de um recomeço. Aquela manhã deixou claro que a verdadeira transformação não nasceu do encanto inicial, mas da coragem de ambos em se mostrar vulneráveis. Ele aprendeu que força não é rigidez, e sim a capacidade de baixar a guarda diante de quem merece. Ela percebeu que não precisava enfrentar o mundo sozinha. Podia permitir que alguém caminhasse ao seu lado sem que isso diminuísse sua independência. O amor ali não veio como explosão, mas como clareza tranquila, como um sol tímido que surge depois de uma noite longa demais. Ao longo do dia, cada um voltou para a própria rotina carregando um novo tipo de paz. Ela olhava para seus desenhos com mais confiança, como se finalmente entendesse que seu talento tinha valor real, não por aprovação externa, mas porque vinha de um lugar autêntico. Ele, por sua vez, respirou fundo ao entrar no carro, sentindo que pela primeira vez na vida não precisava interpretar nenhum papel. A honestidade que compartilharam abriu portas que nunca mais seriam fechadas. A moral daquela noite não estava em grandiosidade, nem em promessas extravagantes, mas na entrega silenciosa que os dois escolheram viver. Entenderam que amar não é perder o controle, e sim permitir que alguém enxergue quem você é de verdade. E juntos descobriram que a vulnerabilidade não enfraquece, ela liberta. Naquele encontro, eles encontraram uma nova forma de existir, mais leve, mais justa, mais humana. E foi assim que amor, respeito e coragem se uniram num caminho possível. Se essa história tocou algo no seu coração, se você acredita no amor que nasce do cuidado e da verdade, escreva entrega nos comentários. Deixe que essa palavra lembre você de que recomeços são possíveis e que quando duas pessoas se encontram com sinceridade, não há passado capaz de impedir o futuro de florescer.